Boa noite para vocês, então. Vamos para a nossa aula de banco de dados. Vamos falar sobre gatilhos. Gatilhos, nós vimos aí já nos conceitos, triggers. E esse gatilho, ele é programado quando acontece uma ação dentro da tabela. Ação de atualização, ou seja, o insert, update, delete. Então a gente determina qual vai ser o tipo de operação e qual a tabela que vai ser executada. E fala também se vai ser antes ou depois da gravação. Então é uma das coisas que a gente já viu, mas agora a gente vai ver uma prática dentro daquele banco de dados da biblioteca que a gente está envolvendo. Então aqui está falando para criar um gatilho que vai incrementar a quantidade de links testados do usuário. Tem um campo lá na tabela de usuário que mostra a quantidade de empréstimos que foram realizados. Não sei se vocês repararam isso, daqui a pouco a gente vai olhar esse campo específico. A ideia aqui é toda vez que a gente inserir uma informação na tabela de empréstimo, essa informação seja atualizada lá na tabelinha do usuário com o número de empréstimos que ele fez. Então é uma consulta simples até, um gatilho. Vou dar um exemplo aqui e fazê-lo, né, na prática. Tá. Então, tem aqui, ó, o delimitador é alterado, né? Toda vez que a gente tem mais linhas aqui, conjunto, a gente precisa, né? Nós já falamos sobre isso. End um pouquinho maior, então a gente precisa mudar o delimitador. Coloquei dois cifrões aqui, que é o meu preferido. Aí fica a critério de vocês. Tem a sintaxe da linguagem SQL, né? Create Trigger, Link, Quant, Empréstimo. Está escrito em minúsculo aqui, seria o nome desse gatilho. Isso aí é critério de vocês também. After Insert on Empréstimo. Então, After Insert, ele está sendo executado depois da inserção na tabela empréstimo. Então, insere primeiro a informação e depois executa esse gatilho. For each all, ele aparece sempre na sintaxe também. Então, a gente coloca sempre isso aí. Por que que tem essa palavrinha for each all? Porque inserts, updates, deletes, pode ser que tenham várias linhas afetadas ali naquele momento. Então, às vezes, num comando insert, eu mando ali inserção de 30, 50 registros. Aí o for each all é justamente para cada linha daquela que foi inserida, a gente vai executar. Da mesma forma, update. Você faz um update, dependendo da condição, ele vai buscar mais de uma linha, vai atualizar mais de uma linha também. É possível isso acontecer. Assim como o delete pode apagar várias linhas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo é uma atualização na tabela de usuário, no campo quantidade de empréstimo, que a gente acrescenta mais um no valor que tem lá disponível. Então, ele pega lá o valor, se for zero, ele pega zero mais um, fica igual a 1, grava dentro do ID usuário que foi inserido. Nesse caso aqui, ó, esse new ponto usuário de usuário é uma informação que tem dentro da tabela de empréstimo. Então, quando a gente insere um registro na tabela de empréstimo, a gente tem que colocar um ID do usuário, que é exatamente esse ID que a gente vai jogar aqui. Então, esse ponto é o novo ID de usuário que foi inserido. Aí vocês podem confundir um pouquinho assim, mas o gatilho está programado na tabela de empréstimo, mas está executando a atualização no usuário. Sim, realmente isso pode acontecer. Então a gente tem essa liberdade de fazer o que vocês quiserem. Posso fazer várias consultas em outras tabelas também. Não necessariamente tem que ser dentro de empréstimo. Viu? Então, aqui é para vocês verem também que a gente tem uma certa liberdade. Vamos fazer ele aqui e vamos executar para ver como é que funciona. É só retornando aqui rapidinho.
o banco de dados Biblio, que a gente está usando, o Biblio 2, no meu caso. Eu vou pegar aqui, ó, a tabela de empréstimo, que vai ser a tabela que vai ser utilizado para programar o gatilho. É uma coisa interessante da gente observar aqui os campos dessa tabela de empréstimo. A gente tem ID do empréstimo, ID usuário, livro ID, livro, data de empréstimo, data de devolução, data de entrega. Então, todas essas informações aqui, teoricamente, elas podem ser utilizadas lá com new.usuário, ID usuário, por exemplo. Por que eu posso usar? Porque quando eu insiro uma linha dentro dessa tabela, normalmente eu vou colocar essa informação. Então, a gente usa aquele nomezinho lá, beleza? Outra coisa importante, o que a gente vai atualizar? A gente vai atualizar aqui, ó, esse campo, quantidade de empréstimo usuário. Todos eles estão zerados. A ideia é o quê? Que quando a gente executar uma inserção no empréstimo, esse número aqui ele seja atualizado, porque ele vai pegar o número que tem lá presente, soma mais um, toda vez que eu chamar o empréstimo para ele. Isso vai acontecer de forma automática. É só inserir qualquer informação no empréstimo, seja através do insert, seja através daquele procedimento emprestar que a gente já tinha criado. Certo? Então, aí tem essa condição. Qualquer insert, seja por qualquer função, até executa também. Se vocês quiserem, depois dá para criar uma função para atualizar essa quantidade de empréstimo, pegando, por exemplo, áudio. Do usuário, se ele tiver algum empréstimo já cadastrado, ele vai lá e atualiza. Igual o João Silva, está com 0 empréstimo. Provavelmente ele já tem lá alguns empréstimos cadastrados, certo? Então, para ficar certinho, teria que verificar isso aí. Por enquanto, a gente não vai colocar isso como objetivo, mas pode ser feito também. Vamos fazer aqui a consulta. Vou pegar aqui. Lembrando que estamos usando banco de dados Biblio. No meu caso aqui, eu vou chamar Biblio 2. Isso aí vai depender do nome do banco de dados de vocês, certo? Vamos lá. Vamos mudar o delimitador. Delimiter cifrão, cifrão. Delimiter ponto e vírgula para a gente não esquecer. Então, a gente sabe que nós vamos ter essa mudança temporária aqui para poder executar comandos SQL que ficam entre o begin e o end, né? Então, create trigger. O nome do gatilho em si, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Coloquei int quanti empréstimo. Por que eu coloquei int? É como incrementar a quantidade de empréstimo. Tá? A gente coloca o nome. Depois desse nome, a gente vai colocar o quê? Exemplo? A gente vai colocar a forma se vai ser antes ou depois. Então, a gente vai colocar after cert on, que é a tabela, empréstimo. After insert on empréstimo. For each all, para cada linha. Então, depois, antes ou depois, aqui vai ser depois da inserção na tabela de empréstimo para cada linha. E a gente começa aqui o begin e o end. O end é onde que a gente finaliza a consulta com o cifrão e cifrão.
E dentro desse conjunto, a gente vai colocar o que vai ser executado. Nesse caso aqui, é simples até, que a gente simplesmente vai usar um update. Agora, poderia ter mais de uma linha se a gente quisesse. Então, comando update, nome da tabela, usuário, nome do campo que vai ser atualizado, set. Se vocês não se recordarem, pode clicar na setinha aqui, ó, de usuário, aí tem a setinha de colunas. Então, só clicar aqui, ó, vai aparecer lá, ó. Nome do campo é quant preste usuário. Aí, se você seguir direitinho, né, que a gente passou lá, vai bater certinho. Um pouco diferente, tem que ajustar os nomes, campos de tabelas aí, mas considerar que tá ok. Então, set quant empréstimo do usuário é igual quant empréstimo do usuário mais um. A gente vai pegar o valor que tiver lá e acrescentar mais um. Isso aí a gente faz facilmente na linguagem de programação. O ID usuário, que é a chave primária aqui na tabela de usuário, é igual a new ponto usuário ID usuário, que é o nome da coluna desse campo que vai ser preenchido na tabela empréstimo. Então, usuário ID do usuário é o nome da coluna, ou seja, do campo que a tabela empréstimo tem. Então, o new é o valor que a gente acabou de inserir. Ponto e vírgula aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o gatilho está criado. Depois da criação do gatilho, boa noite. Tá dando para enxergar aqui, né? Depois da criação do gatilho, vamos fazer o teste. Aqui, ó, ele criou o gatilho, beleza. Normalmente, quando a sintaxe está ok, o gatilho não vai dar erro, não. Você só vai testar mesmo quando você inserir informação nele aqui agora. Por quê? Aí vai ser quando ele vai ser executado de fato. A sintaxe está ok, beleza, ele executa. Agora, tem que testar. Para eu testar, o que, que eu preciso fazer? Inserir uma informação dentro da tabela de empréstimo. Seja usando o insert, seja usando o procedimento armazenado que a gente criou para emprestar. Então, vamos fazer um teste aqui, quer ver? Ó? Só para a gente lembrar, o usuário, todos eles estão com a quantidade de empréstimos zerada, ó. Todos. Beleza? Todos zerados. Eu vou vir aqui, ó, e vou chamar um procedimento que tem aqui, que é o emprestar. Vou clicar no raiozinho aqui e ele vai me perguntar qual é o usuário e qual é o livro que vai ser emprestado. Então, eu vou escolher um usuário desse aqui, pode ser um usuário 1, e o livro pode ser o livro 4. E vou clicar em Execute. Nesse momento, o empréstimo foi realizado para o usuário 1, com o livro 4, né? Executou aqui, ok. E vamos ver aqui se foi atualizado lá a quantidade de livros emprestados aqui, ó. A gente já vê que a quantidade de empréstimo do usuário passou para 1. Por que que aconteceu isso? Porque o gatilho foi disparado. Então, a partir do momento que nós executamos o procedimento de emprestar, ele gravou o empréstimo para esse usuário, que é o código 1, e atualizou essa informação também na tabela de usuário. Certo? Sim, sim. Deu para entender? Fala, Luiz.
O mais um aqui é o que a gente chama de incremento dentro da programação. Você pega o valor que já existia, mais um. É como se tivesse a estrutura de repetição, aí às vezes você vai incrementar uma variável. Você coloca lá x é igual a x mais um. Aqui não está na estrutura de repetição, mas é mais ou menos a mesma ideia. Mais uma unidade de valor. Estava com zero, passou para mais um. Pode também. Pode fazer, principalmente assim, ó, acesso de usuário para registrar os logins. Né? Pode colocar uma, uma sequência de inserção lá. Quando você vai dar um delete, você tem um parágrafo aí, deixar. Só tem que ter o cuidado seguinte. A gente vai deixar o banco de dados um pouquinho mais pesado. Porque quando você executa um gatilho, é uma série de operações que ele não estava esperando. Então, é muito, o desempenho pode ficar ruim. Tem estrutura, tem que o banco. Aumentando isso. De bola. Então crescia, viu? É. Conseguiram fazer aí? Não? Mostrou erro embaixo? Ou não mostrou erro e na hora de testar não deu certo? Ou não mostrou erro e na hora de testar? Porque isso aqui é algo que exige um pouquinho de atenção. Né? Como eu falei, o nome dos campos tem que bater certinho. Esse new aqui também é algo importante, ó. New aqui é importante. Se você colocar 10, vai adicionar 10. Da mesma forma aqui, Luiz, se você quisesse, por exemplo, é, reajustar todos os salários armazenados na tabela, você poderia fazer uma multiplicação em vez de somar. Multiplicar, por exemplo, vai aumentar 20%, você multiplica por 1,2. Ele vai aumentar todos aqueles valores que já existem para 20% a mais. Então, se tiver R$ 1.000 lá, ele vai passar para 1.200. Então, isso aí é algo que pode acontecer. Você tem uma total liberdade de fazer a operação. Aqui é sempre mais por conta dessa programação que nós colocamos aqui, ó. Esse mais um aqui. Deu para entender aqui, gente? Na verdade, tem que executar realmente na prática para entender isso aqui funcionando. Não é difícil. Não é difícil. Se a gente for olhar aqui, é bem ok. Uma das coisas que a gente vê aqui, ó, essa função da quantidade de empréstimo, por exemplo.
função da quantidade de empréstimo. A gente pode eu estou pensando aqui, algo para a gente fazer uma atualização em massa desse número aqui, ó. O número ficou com 1, né? Para esse aqui, mas com 0 para os outros. E na verdade, esse aqui pode ser que esteja a informação incorreta, porque tem registro aqui na tabela de uso de empréstimo, e se a gente contar, ó, quer ver, ó, o ID do usuário 1 aparece uma vez, duas, três e quatro vezes aqui, ó. Então, na verdade, ele deveria aparecer 4 números lá para esse usuário. 3 tem 1, o 2 tem 1, 2, 3, 4 tem 2, o 5 tem 3, o 6 tem 1. Então, esse número aqui, ó, não é bem esse, certo? Não é esse. Fazer um a um é mais fácil. Igual assim, ó, você fala assim, ó, vamos criar um procedimento, eu vou criar uma função para fazer isso aqui de forma um a um. É mais fácil. A gente só coloca o código do usuário, ele vai buscar e atualiza. Pode ser feito dessa forma. Vamos fazer dessa forma um pouquinho mais fácil, quer ver? Até para a gente praticar um pouquinho. Vamos praticar, como eu falei. Aqui, ó, às vezes a gente lança os desafios na hora também. Vamos reduzir a telinha aqui. Vou colocar isso aqui para... Aí a gente pode criar um procedimento ou uma função. Nesse caso, eu vou criar um procedimento porque eu não vou querer ficar fazendo retorno, não tem necessidade. Então, nós vamos fazer um procedimento que vai atualizar a quantidade que foram emprestados para cada um daqueles usuários lá, certo? Então, vamos lá. Vou mudar o delimitador. Delimite cifrão, cifrão, delimite ponto e vírgula. Depois, vamos criar o procedimento. Procedimento, o nome procedimento, vamos colocar atualiza quant empréstimo. Aí aqui, ó, nós vamos colocar parâmetro de entrada, que vai ser o código do usuário. O código do usuário é inteiro. E nesse caso aqui, begin e end. Ok? O que a gente vai fazer nesse procedimento? Vamos receber o código do usuário pelo parâmetro e vamos atualizar a informação na tabela de usuário com a quantidade correta de quantos empréstimos que aquele usuário fez. Primeiro a gente tem que consultar esse número, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, set arroba num empréstimos, né? Número de empréstimos. Vamos dar um select count empréstimo, select from empréstimo where
o E usuário ID usuário é igual a usuário. Usuário ID usuário é igual a usuário. Ai, ai. Por que que é assim? Porque isso aqui é o nome do campo lá na tabela de empréstimo. E o usuário é o parâmetro de entrada. Então ele vai buscar a quantidade de empréstimos que esse usuário fez, vai gravar dentro dessa variávelzinha, que chama número do empréstimo, e agora a gente vai pegar esse valor e atualizar a tabela de usuário. Então agora a gente dá um update usuário set, que é quanti empréstimo usuário, usuário é igual a o quê? Arroba um empréstimo. Então a gente coloca dentro lá o número certinho. Aí coloca aqui, ó, o ID do usuário é igual ao usuário. Isso aqui também é um parâmetro de entrada aqui. Esse ID do usuário é o campo chave primária na tabela usuário. Beleza. Procedimento criado. Vamos chamar esse procedimento aqui, ó, call atualiza quanti empréstimo 2, 3, 4, 6. A gente só muda os números aqui, ó. Tem uma forma de fazer isso aqui rodando, né? Fazer uma estrutura aqui de repetição. Porque imagina se fosse uma quantidade grande desse, ia dar muito trabalho. Vamos executar aqui, ó. Execute. Ó, certo. Agora vamos ver se vai dar resultado aqui no final. Vamos clicar aqui no raiozinho. E agora, ok. Estamos aqui com as informações atualizadas. Quantidade de empréstimo do usuário para João Silva, 4. Maria Mota, 3. Eduardo Cansado, 1. Está tão cansado que só leu um livro, né? Você não pegou mais que o livro. Silva Alencar, 2. Gabriela Medeiros, 3. E Karina Silva, um livro empréstimo. Então, agora, chamando esse procedimento de forma avulsa aí, a gente deixou bonitinho e com o gatilho rodando, ele vai ficar ok. Então, no próximo insert, ele já insere lá a informação e atualiza a tabela bonitinho. Quer ver? Ó? Vamos fazer um testezinho aqui. Pode ser com o usuário 1 também, que é o usuário que tem mais empréstimos, a gente sabe que é o 4. Então, vamos chamar mais uma vez o emprestar aqui para o João Silva. Então, usuário João Silva 1, o livro 2, manda executar o empréstimo. Vamos ver lá como é que ficou dentro da tabela. Olha lá, ficou certinho. Agora, quantidade de empréstimo do usuário, sim, atualizado. Agora ele vai rodar belezinha aqui. Vou voltar lá no código para vocês, né? Vamos retornar aqui. Deu para entender como é que nós fizemos esse procedimento? Sim. Vocês vão perceber que isso aí é mais questão de criatividade até. É criação. Você fala, eu estou com esse problema para resolver.
Dá para resolver por aqui? Tá. A maioria das coisas dá para fazer por aqui. Automatiza as tarefas, dá para fazer um negócio bem legal. Isso aqui é algo um pouquinho mais avançado de banco de dados, né? Como nós estávamos observando, o Bruno falou que já teve experiência com isso aí, só tem esse detalhe: se tiver excesso de gatilho, procedimento armazenado dentro do banco de dados, ele vai ficar um pouquinho mais pesado. Então, tem que tomar cuidado, principalmente com os gatilhos, né? Porque ele vai executar automaticamente qualquer operação lá que a gente programou, seja no insert, update ou no delete. É isso aí. Esses links aqui, né, são da referência que eu peguei para montar essas aulas. Esse exemplo eu fiz ele passo a passo para a gente dar uma ilustrada, mas tem atividade também desse conteúdo que vocês vão fazer. Não vou passar agora, né, vou deixar vocês terminarem esse cabado de web quem quiser, até no horário que nós temos. E é isso aí. A aula de banco de dados vai ser esse conteúdo aqui hoje. Beleza? Obrigado.